tarde, boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Natasha Karenina, sou professora de Direito, militante do Movimento Negro Unificado. E hoje trago aqui pra gente algumas reflexões e considerações sobre Lélia Gonzalez, uma intelectual negra brasileira que fez inúmeras contribuições que seguem permanentes na nossa formulação antirracista, na nossa formulação feminista e classista. Lélia, que foi ativista negra, foi feminista, professora universitária, intelectual. Ela foi uma das membros fundadoras do Movimento Negro Unificado e uma das mulheres constituintes, né? Ou seja, a Lélia Gonzalez foi uma voz de mulheres negras na redação da nossa Constituição Federal de 88, que resultou de processos de mobilização popular, processos de pressão para que a gente pudesse ter vozes indígenas, vozes negras, vozes plurais na escrita dessa carta política. Uma questão central no pensamento de Lélia Gonzalez é o processo contínuo de exclusão de mulheres negras, de indígenas na sociedade brasileira. E aí pensar que ainda que o Brasil seja uma nação que se diz composta de três grandes nações, portugueses, indígenas e africanos, a gente, na verdade, tem uma pluralidade muito maior de povos, uma pluralidade muito maior de sujeitos que integram a nossa própria gênese enquanto Brasil e que precisam estar na formulação política, intelectual, cultural, para que a gente consiga reconhecer as contribuições de cada uma dessas muitas e muitas nações, muitas pessoas que têm construído a história do Brasil desde baixo, como Lélia Gonzalez. Ela tinha uma narrativa muito subversiva, um estilo de escrita que interligava uma série de saberes, a história, a sociologia, a antropologia, a psicanálise, saberes de matrizes africanas, especialmente do candomblé. E o texto dela, ao mesmo tempo, um texto político, um texto autobiográfico. Ela utiliza, ora, termos em inglês, ora termos em espanhol, ora termos em português, e traz para a centralidade da linguagem tanto a expressão resistente de indígenas e de africanos e de afro-brasileiros no nosso continente. Então ela vai partir de uma formulação de que a gente fala aqui no Brasil e nas outras nações do Atlântico Negro, que a gente fala português. É importante destacar também que a Lélia Gonzalez, ela foi uma intelectual diaspórica, ou seja, ela estava o tempo todo em trocas afetivas, culturais, intelectuais, com outras pessoas disso que ela chama de Atlântico Negro, então tanto da África quanto da América. Ela também, nesse sentido, para dar conta da nossa realidade, ela cunha a ideia de amefricanidade, ou seja, de vivências compartilhadas aqui nesse grande continente amefricano, né, nesse grande lugar de trocas. E ao fazer isso, né, ao assumir outras posturas epistêmicas, outras posturas metodológicas, ao assumir uma pesquisa, uma escrita que também é militante, que também é afetiva, que também é implicada, a Lélia, ela desafia aquilo que a gente chama de colonialidade do saber, colonialidade do ser e da natureza, ou seja, ela vai além dos limites que são colocados pela colonialidade, pela colonização, trazendo à tona as resistências de povos indígenas e negros desde o momento em que ou houve esse encontro com o português colonizador, o momento em que em que as pessoas foram sequestradas da África, e reconta essa história não só a partir do lugar do sofrimento, não só a partir do lugar de dor, partindo, claro, dessas experiências para situar
mas entendendo as resistências que são produzidas, né, dando visibilidade a elas, tanto que Lélia era ao mesmo tempo intelectual, uma ativista, como já foi dito, e é importante destacar nesse lugar do ativismo o papel que ela cumpriu enquanto militante do MNU, enquanto uma formuladora muito importante, articuladora também, que colaborou com o que a gente tem hoje no Brasil de intelectualidade negra, colaborou com o que a gente tem de movimento negro antirracista, feminista e classista também. E mesmo antes da ideia de interseccionalidade, que é um poderoso marcador teórico, epistemológico, metodológico, a Lélia já compreendia o embrincamento entre raça, classe e gênero.